Olá, aqui é o Renan Jansen e hoje você vai aprender o que pode afetar a polar de arrasto da sua asa. Então, na discussão anterior, no vídeo anterior, a gente discutiu sobre o que pode afetar a polar de arrasto do aerofólio e agora a gente vai estender essa discussão aqui para uma estrutura tridimensional, que no caso é a asa. Então, nossa bibliografia permanece sendo General Aviation Aircraft Design Applied Methods and Procedures, do Snow e Gudmundsson. Aqui é o canal do professor e nós vamos começar no capítulo 9 da bibliografia, e ele, já na seção 9.3, em layout geométrico da asa, ele começa mencionando sobre a razão de aspecto, que é um parâmetro muito importante para o projeto, e tomando como por referência a figura 9.3 aqui, a gente vai discutir a diferença entre uma asa com razão de aspecto baixo, ele usa 4 como um parâmetro baixo e 16 como parâmetro alto. Partindo logo aqui para a figura, a gente vai fazer as seguintes observações já logo de cara. Nós temos o que? Uma área igual, temos uma razão de aspecto diferente, mesmo filamento, mesma velocidade, mesma sustentação, o arrasto varia um pouco não, bastante, né? O ângulo de ataque eles são próximos, e a gente tem uma variação de CL por alfa. Então a gente observa que razão de aspecto menor é uma envergadura menor. Consequentemente, nós temos um arrasto maior. É o que se espera de uma geometria com uma razão de aspecto menor. Na medida que a gente aumenta o arrasto, aumenta a envergadura, aumentando consequentemente a razão de aspecto, o arrasto diminui. A gente está falando aqui de arrasto induzido. E é o arrasto induzido que é o principal parâmetro influenciado, porque a gente está tratando do vórtice de ponta, né? Então, voltando aqui para a figura, só para ressaltar aqui, os vórtices de ponta para uma razão de aspecto maior são maiores aqui. Em termos desses dois desenhos, a gente observa que esse vórtice de ponta bem aqui, ele é menor para a razão de aspecto maior e maior para uma razão de aspecto menor. Então, a razão de aspecto está trabalhando ali naquela parcela do arrasto induzido, que é aquela parcela do arrasto que é o arrasto induzido, CDI em função da sustentação. E aqui tem algumas outras considerações. A gente pode abordar também o CL-alfa, a gente pode abordar o CL máximo. Então, o CL máximo e o CL alfa, com uma razão de aspecto menor, são menores. Também temos algumas considerações em relação ao stall. O stall ele fica adiantado, então ele tem um valor maior. A gente tem um maior valor para o ângulo de stall. Também temos aqui uma questão de amortecimento de rolamento, em termos de estabilidade, para a gente trazer um pouco da multidisciplinaridade. Mas a característica, conforme eu comentei, é um maior arrasto induzido. E mais uma outra característica para a razão de aspecto maior é esse peso maior associado à estrutura. A gente já comentou a figura 9.13 e logo em seguida nós temos uma regra aqui para o efeito do AR, na tabela 9.3 e 9.4. Nessa tabela 9.3, o que a gente observa? Em termos de AR, na medida que a gente vai aumentando, vamos ter efeitos diferentes em termos aerodinâmicos e termos estruturais e de outras áreas também. Já no AR igual a 1, partindo direto aqui para algumas características de performance, limitando ali a área de aerodinâmica e desempenho, temos um ângulo de ataque maior, por uma razão de aspecto menor. Porém, ela é muito ineficiente em termos de arrasto induzido. Existem outros parâmetros que a gente pode estar avaliando aqui, mas a gente tem alguns parâmetros mais importantes para o nosso contexto, que é o CL máximo, que ele vai ser menor. Então, nós temos uma velocidade alta para a velocidade stall e temos uma baixa eficiência aerodinâmica. Tudo isso por conta do arrasto induzido elevado. Partindo agora para a razão de aspecto de 5 a 7, ele comenta aqui em termos de performance e aerodinâmica que essa asa chega a ser ineficiente até marginalmente eficiente para designs de longo alcance, né, de voos que têm uma distância muito comprida, muito longa, e tem um arrasto induzido relativamente alto. A gente observa ali uma melhoria em relação à razão de aspecto igual a 1, mas nós ainda temos esse problema aqui para design de longas distâncias. No aerodesign, a gente não está preocupado com longas distâncias, estamos mais preocupados em uma performance adequada para cada faixa de voo, mas a gente não vai estar voando por 2 horas, 3 horas, então os voos são de 5 minutos por distâncias ali curtas, então a gente não está muito preocupado com essa questão de performance em longas distâncias. Quando a gente aumenta já a razão de aspecto para 7 ou 12, já tem o seu melhor balanceamento aqui no arrasto induzido,
e ele também apresenta aqui outras características, conforme vem apresentando, em caso de estabilidade e controle. A gente tem umas anteriores aqui relacionadas à estabilidade, a estruturas e a aeroelasticidade também. E também tem aqui um parâmetro que ele comenta, vou passar um pouco por cima, que é no caso dessa penetração da capacidade de penetração da rajada relacionada ao CLA. Provavelmente isso vai estar entrando nos cálculos de cargas, mas eu não vou me aprofundar nisso. Aí quando a gente chega numa razão de aspecto igual a 20, já o arrasto induzido já é bem reduzido mesmo. Os parâmetros de performance LD são bem maiores. E para pequenas variações, né, pequenas variações de ângulo de ataque, você tem grandes saltos de CL. E, por fim, nós temos um grande CL máximo. E aí o que acontece? Temos esses prós que eu comentei, mas os contras são relacionados a estruturas, velocidade, estabilidade e controle. Temos ali estabilidade e controle, estabilidade própria, só de estabilidade, né, amortecimento de rolamento. Temos guinada diversa ali para a parte de controle. Temos maiores rajadas, velocidade de CL associada a essas rajadas de vento. Então tem que se tomar um cuidado. Toda decisão não pode ser arbitrária, ela é multidisciplinar. E mesmo que não ocorra essas situações aqui da razão de aspecto maior que 20, mesmo que não ocorra, é interessante você saber. Não faça esse dimensionamento apenas considerando que é a melhor performance aerodinâmica, a melhor performance na área de desempenho. Você também tem que saber quais são os possíveis efeitos nas outras áreas. Aqui ele comenta, beleza, que a razão de aspecto maior que 20 vai ter esses contras, né? Vai ter essas implicações ruins, mas você não vai entendê-la somente quando a sua razão de aspecto for maior que 20. Entenda desde o início que pode ter esse efeito, estude algumas delas, traga para a equipe de estruturas, veja como que eles fazem esses cálculos para tentar fazer essa avaliação, e aí com conhecimento disso você consegue projetar uma asa de forma multidisciplinar, se preocupando também qual que é o impacto nas outras áreas. Logo em seguida nós vamos aqui para outra seção, que é a ilustração da diferença entre asas com baixo e alto razão de aspecto. E a gente já comentou um pouco aqui por eles, mas vale a pena trazer esse gráfico, que é o 9.14, e ele só está explicando o seguinte: por uma razão de aspecto infinito, ou seja, muito grande, e por uma razão de aspecto muito pequena, qual que é o efeito na curva CL por alfa? Então uma razão de aspecto maior vai atrasar o ângulo de stall. Então o ângulo de stall vai ser menor, o CL máximo vai ser menor, e por uma razão de aspecto menor, que é essa que tende ao infinito, que é a maior que tem, ela vai ter uma razão de um ângulo de stall, ele vai estar adiantado, está mais para frente, ou atrasado, não, os seus conceitos, né? Atrasado que deixou de chegar no ponto, adiantado. Então deixa eu usar um termo aqui mais adequado, né? Para valores de ângulo de ataque menores, vamos ter maiores valores de CL para o caso da razão de aspecto grande, tendendo a valores infinitos. Mas a gente usar só a ideia grande. Para uma razão de aspecto menor, vamos ter menores valores de coeficiente de sustentação para o mesmo valor de ângulo de ataque, quando comparado com a razão de aspecto maior. Então assim que a gente interpreta essa curva. Olha só o stall. O stall para uma R baixa já está mais atrasado, e o stall para uma razão de aspecto muito alta está mais adiantado. Em termos de polar de arrasto, a curva se desloca para cima. Tem pouca alteração em termos de CL/CD mínimo, né? Os valores aqui que são mínimos do CD, mas a curva ela desloca-se para cima, que é um reflexo do aumento do CL máximo, dos valores do CL no geral. E aqui é sempre importante, eu acho que a gente tem uma noção do quão grandes são as coisas, né? O quão pequenas elas são. A gente estava aqui na tabela anterior vendo quais são os ranges de razão de aspecto. Eu acabei passando por ela, que é a tabela 9-4, e ela estabelece variações, né? Ranges de razão de aspecto para diferentes aplicações, diferentes aeronaves. E essas variações mínimas e máximas dão uma ideia do que é grande e o que é pequeno para aquele contexto. Da mesma forma, você vai ter que pegar o que é grande e o que é pequeno em termos de razão de aspecto para a sua aeronave, para o seu contexto, para o contexto também da competição,
para aquilo que você tem como base no teu histórico, para a competição, conforme eu mencionei, e também estender um pouco isso, não somente para a razão de aspecto. Pega essa ideia do que é grande, o que é pequeno para um determinado contexto, para determinada tecnologia, para determinada aeronave, e tenta espelhar agora para outras variáveis, ampla envergadura, que é algo que você visualiza, 2 metros é grande, 4 metros é grande. Então, tenta se questionar disso, quão grande as dadas medidas são. Às vezes você começa a fazer um projeto e coloca um 2, coloca um 4, assim, aleatoriamente, de tamanho, mas você não tem noção do quão grande é aquilo, né? Porque você realmente não teve contato, né? Não tem experiência prática para saber o quão grandes são as coisas. Da mesma forma, 2, 4 é grande para aerodinâmica, mas assim, 5 centímetros pode ser grande para um deslocamento CG 10 centímetros, poxa, pior ainda, em termos de estabilidade e controle, são medidas grandes em termos de estabilidade, e em termos de aerodinâmica são pequenos. Então saiba sempre identificar qual que é dentro do contexto, dentro da tecnologia, dentro da área, o que são medidas grandes e o que são medidas pequenas, para que você consiga observar e ter um juízo de valor naquele momento. E às vezes a pessoa chega com um valor meio estranho para você e te passa um output de área que está fora daquele range, que você já tem a percepção de que é um valor muito pequeno ou muito grande, já é capaz de questionar. E se você tem essa noção de quão pequenas variáveis são, você questiona aquele valor e faz e torna-se até uma revisão, né, daquele valor que está vindo de outra área. E acaba impossibilitando qualquer tipo de erro. Então é muito importante você ter essa capacidade de saber o que é grande, o que é pequeno em cada contexto, né? Eu acho que isso é muito interessante, é uma ideia muito boa que a gente pode sair desse tipo de tabela. Logo em seguida, vamos aqui para um outro tópico, que é a distribuição dos coeficientes de sustentação ao longo da envergadura. Vamos trazer aqui essa figura 9-14, já passou. O que acontece? A razão de aspecto ela tem um impacto ali no arrasto induzido, porém, na distribuição de sustentação ao longo da envergadura da asa, esse impacto é bem reduzido. E quando a gente observa a distribuição de sustentação ao longo da envergadura, a gente observa formato, como que é esse formato ao longo da envergadura. E o que a gente observa aqui, na medida que a razão de aspecto aumenta, ela tem pouco impacto sobre o formato da distribuição de sustentação. É claro que a gente passa a ter valores maiores de série, mas como ela vai ser esse formato ao longo da envergadura, ele torna-se mais fixo. E aqui, ainda dentro da mesma figura, para determinados valores de ângulo de ataque, aí sim a gente pode observar um pouco de um comportamento um pouco não linear. Se a gente tem um ângulo de ataque igual a 2, a gente vai aumentando aqui a razão de aspecto, temos um coeficiente de sustentação, né, o coeficiente de arrasto reduzido, mais ou menos constante, mas na medida que o ângulo de ataque se torna maior, a gente tem um impacto muito maior no arrasto induzido. Então tem que ter um pouco de noção, né? O quanto que minha razão de aspecto é afetada ali pelo ângulo de ataque, né? Na medida que a gente aumenta essa razão de aspecto para um mesmo valor de ângulo de ataque, qual que é o efeito do arrasto induzido? É isso que a gente observa aqui. Na medida que o ângulo de ataque está alto, né? 10 graus, é um pouco antes do stall, e a razão de aspecto vai aumentando, o que está acontecendo com o CDI? O CDI está reduzindo, reduz bastante. É mais ou menos constante ali na primeira curva, mas para ângulos de ataque maiores, nós temos menores valores de CDI na medida que aumentamos a razão de aspecto. Então, um comportamento interessante que a gente tem que ter em mente também. E quando a gente fala de distribuição de sustentação em termos de projeto, é importante você ter alguns métodos para trazer essa distribuição de sustentação. Dentre eles, a teoria da seção crítica, que está relacionando o CL máximo do aerofólio com o CL máximo encontrado na distribuição de sustentação. Lembra que existem métodos para você pegar essa distribuição de sustentação e existe um método ali para você pegar o CL máximo do teu aerofólio. Sempre deixar muito bem alinhada cada uma das condições que você está obtendo esses valores, deixar bem alinhado o teu método também. Estou passando um pouco por cima aqui, mas é só para instigar um pouco mais a pesquisa. A teoria de seção crítica, como você pega a distribuição de sustentação pelo AVL. Também tem os códigos relacionados à teoria da linha sustentadora, do Branch, e você também pode usar o CFD. Então, em termos de projeto, quando você está projetando, é interessante você usar métodos mais analíticos ou mais rápidos, ou simulações como o AVL. Mas se você quer validar uma condição muito específica, aí você quer observar e entender como o comportamento está, você joga no CFD, faz uma análise mais detalhada. Em seguida, nós temos a figura 9-15, aqui que eu já comentei na verdade, eu acho que acabou ficando redundante. Ele traz aqui a teoria do fluxo
o potencial, redução do CDI com ARs maiores e o que eu já comentei anteriormente sobre o efeito do AR. Não, ARs menores são menos eficientes, mas são bons para a superfície de controle, pois o ângulo de stall é menor. E é claro, para a superfície de controle você não está pensando muito em termos de eficiência aerodinâmica, você está pensando um pouco mais em termos de autoridade e essa garantia de que você vai ter geração de sustentação em condições críticas como o stall. E aí ele já trouxe alguma coisa que você não sabia, alguma dica interessante, algo que realmente acrescentou em você como projetista. Não esqueça de curtir, compartilhar e enviar lá no grupo da sua área, que isso vai ajudar muito o canal a crescer. Voltando para o vídeo. E em 3 ele traz um método aqui que eu vou passar um pouco rápido, que é como você estima o AR, né, com base em termos aerodinâmicos. Você tem uma performance desejada e você quer estimar a razão de aspecto, eu não vou trazer como que é esse método, mas ele tenta encontrar um valor óptimo de AR, analisando aqui o coeficiente de sustentação em cruzeiro e o arrasto induzido, variando-se a razão de aspecto no eixo X. Ele traz limites superiores e inferiores, e nós temos um ponto ótimo para cada razão de aspecto aqui, que é um método que é proposto pela bibliografia. E aí, voltando, nós temos a estimativa de UAR para aeronaves planadoras. Eu vou trazer aqui essa figura 9.17, só para a gente fazer alguns comparativos também. E o que a gente observa? Temos a razão de aspecto, aumentando de 0 até 40. E temos a maior razão Lift Drag Ratio, que é, no caso, a eficiência aerodinâmica. O que acontece? Na medida que a gente aumenta a razão de aspecto, temos um aumento da eficiência aerodinâmica. Então temos sailplanes, powered sailplanes, se não me engano são planadores e planadores tracionados, eu acho que eu posso traduzir assim. E é bem claro, a gente consegue até fazer uma regressão linear desses dados e estimar o quanto que a gente vai ter de eficiência aerodinâmica para um dado razão de aspecto. Ele traz equações, né, dessas regressões quadrática ou trilinear, e a gente pode estar estimando, e ele também traz outros métodos de parâmetros complementares à análise de arrasto induzido, que no caso é o Ezinho, que é a eficiência aerodinâmica da asa por Brand, e aí ele traz essa curva, e o Ezinho traçado por Raymer. Então tem alguns métodos para a gente calcular esse eficiência de envergadura da asa, e aqui ele traz como que ele se comporta com o aumento da envergadura. Então é só um método, né, que é trazido, mas que você tem pelo menos ali uma noção de que pode ter esse impacto da razão de aspecto, né, em termos de planadores. São planadores, mas você tem ali uma ideia de um método para fazer o cálculo. Logo em seguida, partindo aqui para o projeto, sempre bom a gente comentar, eu mencionei modelos matemáticos, né? Entenda qual que é a precisão e aplicação de cada um desses modelos, né? O AVL, ele utiliza um algoritmo para cálculo. Qual que é esse método e quais são as limitações dele? E qual que é a aplicação dele? Se você é a limitação, qual que é a melhor aplicação para ele? O que eu posso extrair de melhor dele e o que ele não consegue me entregar? E na medida que você padroniza algum método, tente traçar dados históricos da aeronave com base nesse método, caso você não tenha documentado anteriormente. Então pegue suas aeronaves dos anos anteriores da equipe, aplique esse método e identifique quais são os parâmetros ali. Eu falei de distribuição de sustentação, série máxima, a partir de um único método, para que você faça um banco de dados histórico. E era isso que eu queria chegar, né? Geração de uma base de dados antigos, novos, seguindo o padrão. Qual que é o padrão? É aquele método que você está adotando atualmente para obter alguma variável, uma distribuição de sustentação, um ângulo de stall, um série máximo. Logo em seguida, nós entramos aqui na razão de afilamento e ela tem um impacto muito maior na distribuição de sustentação ao longo da envergadura. Então, quanto menor for o afilamento, e só um ponto aqui, a gente está saindo um pouco da parte do polar de arrasto, mas como a gente avaliou um pouco do impacto da razão de aspecto na distribuição de sustentação, vamos observar o que de fato vai estar afetando a distribuição de sustentação, que no caso é a razão de afilamento, ela tem um grande impacto. E o que acontece? Quanto menor for o afilamento, maior a carga na ponta. Então estamos pensando em termos de cargas agora. Isso ocorre por conta da propagação do upwash na frente do órgão de ataque e um aumento do ângulo de ataque efetivo na raiz para a ponta, aumento do CR. E é algo prejudicial para o stall. E também ocorre uma redução no momento fletor. Vamos observar aqui essa figura 9-18 aqui. Deixa eu ver aqui, 9-18. Tá aqui, esse é o impacto da razão de afilamento na distribuição de sustentação. Vamos observar que o afilamento unitário, a distribuição de sustentação, ela é boa. Então, o que significa ser bom? É em termos de stall.
Então, o que ele observa? É bem assim, você observa essa curva e compara aqui logo com a razão de afilamento 0.2. Olha o stall na ponta, olha a quantidade de carga que existe na ponta da asa. Ou seja, uma quantidade grande de carga aerodinâmica na ponta da asa é ruim para o stall. Do contrário, se a gente tem uma razão de afilamento unitário, o que significa corda na ponta igual a corda na raiz? É isso que está dizendo. Se as duas são iguais, nós temos um carregamento mais distribuído ao longo da envergadura. Agora, se a gente vai diminuindo esse afilamento tem um valor e ele reduz ao longo da envergadura, a gente vai ter um carregamento na ponta e isso é ruim para o stall. Depois disso, ele ainda faz uma comparação aqui em termos de span-wise, em termos de momento fletor. Então, como que é unidade de sustentação por unidade de envergadura. Aqui eu infelizmente não vou me lembrar como se explica certo, da forma mais adequada possível. Acho que eu vou ter que... Isso em termos de momento fletor, que eu vou deixar essa curva aqui e eu tento dar uma estudada nela, mas o que eu queria trazer é mais essa parte aqui em termos de stall. Aqui já entra uma parte mais de estruturas, de cargas, que eu não quero entrar muito nessa etapa. E aqui temos o impacto também na manufatura. E como eu já venho comentando, né, a razão de afilamento pode tornar o projeto complexo na medida que você aumenta a quantidade de seções ao longo da envergadura. Então você coloca o afilamento de uma seção para outra, aí depois outro afilamento de uma seção para a seguinte. Você fica aumentando, colocando várias razões de afilamento em seguida. Isso pode trazer uma complexidade no projeto. A bibliografia recomenda um afilamento 0.3 e 1, evitar afilamentos menor do que 0.3. Lembre-se, em termos de multidisciplinaridade, a gente sempre tem uma melhoria de performance, mas tem uma alteração da distribuição de carga ao longo da envergadura. Como eu comentei, asas com grande quantidade de seções com afilamentos que vão progredindo, você tem um afilamento 0.5, 0.3, 0.3, 0.2, 0.1, isso vai ter uma complexidade construtiva. E em um ano, acho, em 2019, a gente fez uma asa com várias razões de afilamento ao longo da envergadura da asa, várias seções, perdão. E quando o rapaz pegou, cara, isso daí só dificultou o processo construtivo de vocês. E de fato, foi uma asa complexa de ser construída. E aqui nessa tabela 9.5, ele traz algumas regras. Vamos trazer aqui, 0.3, próximo. A asa reduzida está próximo daquele que seria uma asa elíptica, mas é muito mais simples de ser construído. Contras para um afilamento 0.3, características de stall são ruins. O carregamento na ponta requer um grande valor de washout para diminuir esse stall na ponta, então a aplicação do washout que a gente vai ver. E considerar esse o menor valor utilizável para a razão de afilamento. Aí quando já chega numa razão de afilamento de 0.5, a gente já tem um balanceamento bom entre stall e arrasto induzido. E ele fala que o ponto é que o stall começa ali no meio da envergadura e se estende da ponta para a raiz e requer um washout moderado. Afilamento unitário você não vai estar usando ali na tua asa, mas tem uma boa progressão de stall. O washout não vai ser necessário, é sempre de ser fabricado. Mas aí quando a gente chega nos contas, né, o arrasto induzido alto e também tem grandes valores de momento, bend moment, vetor, torsor, eu não lembro mais essa tradução aqui direta. Mas é o que você tem que ter em mente aqui, em termos de performance. O ângulo de sweep da asa é outro parâmetro geométrico, ele afeta principalmente o arrasto de onda, então a gente tá fora ali do aerodesign, é uma parcela ali do arrasto total, mas que a gente ignora o aerodesign, sendo um voo sônico. E vamos entrar aqui brevemente no washout, né, aquela torção geométrica que você aplica ao longo da envergadura da asa ou em uma única seção, e a gente faz esse washout para modificar a distribuição de sustentação. Então, a partir de uma distribuição de sustentação conhecida da asa, a gente pode reduzir o arrasto de fricção através da seleção de aerofólio apropriado para a seção. Vamos aqui para a figura 8.70, só para dar uma olhada nesse método que é proposto. O que acontece? O autor traz aqui uma asa, ele fez uma simulação da distribuição de sustentação, identificou os valores de washiça que são de CD distribuídos ao longo da envergadura, viu que existe uma seção na qual
esses valores eles são praticamente constantes, de 0.27 a 0.28. Então ele selecionou um aerofólio que tivesse valores de CL que fossem próximos a esse que a gente fez na simulação da geometria da asa. Então ele seleciona um aerofólio que esteja parecido com aqueles valores de CL parecidos da simulação. E por último, a seleção do aerofólio com base nessa distribuição de sustentação. Ou seja, eu tenho um CL mínimo que é associado a essa geometria de asa e seleciono o aerofólio que é mais indicado para essa seção. E aí, da mesma forma, eu aplico para outras seções da asa. Lembrando que cada seção da asa, se ela está mais para a ponta, mais para o meio, vai te pedir não somente valores de CDs ou CLs mais adequados, mas um comportamento de stall adequado para aquela região. Então esse é um outro cuidado e é isso que ele recomenda aqui. E agora nós vamos para o uso do washout para diminuir a distribuição, deixar a distribuição de sustentação uniforme. E é adequado. O que a gente faz? A gente adequa para as propriedades de arrasto do aerofólio, a gente vê essa distribuição de sustentação, escolhe o aerofólio adequado para aquela distribuição e ela tem que ser uniforme. E a distribuição de sustentação tem que ser uniforme, DCL ao longo da asa, resultando em um arrasto reduzido mínimo. Esse é o nosso objetivo. Então tem essa discrepância entre o valor de sustentação ali que está sendo necessário para a geometria e aquele que está relacionado ao aerofólio. Porém, o washout excessivo pode aumentar o arrasto induzido. E aí nós temos a figura 9.22. Vamos voltar um pouco aqui. Na figura 9.22, nós temos aqui uma comparação entre uma asa com e sem diedro, com e sem washout. Vamos observar só o diedro 0 e o washout igual assim. Então, cadê? Acho que é linha preta e linha tracejada preta. Na medida que nós aplicamos o washout de 0 a 5 graus, nós temos o coeficiente de sustentação maior para uma asa com washout, quando comparada com sem washout. Agora, o que a gente observa? A sustentação aumentou, mas ela foi muito para a ponta, que a gente teve um aumento aqui na raiz, mas olha só como é que ficou o carregamento aqui na ponta. Isso daqui vai ter implicações no stall, que pode ser negativo. Então, cuidado que tem que ter com o washout. Em termos de projeto aqui, só ajeitar aqui. A construção. Como o washout é uma torção geométrica, ela pode ser um pouco complicada de ser feita. Você pode perguntar de alguma aeromodelista, aqueles que trabalham assim, não somente pilotando, mas que fazem algum serviço de reparo de aeromodelos. E tenha em mente que isso adiciona custo ao teu próprio. A custo seja monetário, né, você pagar por aquele serviço, porque alguém vai torcer. E também tem um custo de projeto em si, né, você vai estar investindo tempo para implementar aquela solução um pouco mais complexa, né, que é a torção geométrica. A não ser que a sua equipe já tenha um método, isso já esteja bem definido. Né? E a bibliografia, ela recomenda comparar a asa com e sem washout em condições de mesmo coeficiente de sustentação, não no mesmo ângulo de ataque. Como eu não fiz esse tipo de análise, não projetei com o washout, assim, apenas sem o washout, vale a pena fazer esse tipo de análise que é recomendado pela bibliografia. E lembre-se que se você está aplicando o washout, está tendo uma melhoria de performance. Porém, a gente está fazendo uma alteração das distribuições de carga. Sempre tendo esse cuidado multidisciplinar. Em seguida tem-se um ângulo de incidência. Esse ângulo de incidência da asa é delimitado pelo arrasto de cruzeiro. A aeronave voa no menor valor de arrasto, é isso que a gente quer durante a condição de cruzeiro. E a gente precisa avaliar sempre possíveis ângulos de ataque para o cruzeiro, ou seja, a gente quer um range linear de ângulo de ataque para que a aeronave varia no cruzeiro. Nesse caso específico de aeronaves gerais, tem uma variação de peso, porque a aeronave consome combustível, o peso varia, só que uma proporção bem grande. Então a gente quer que, no que ocorra essa variação de peso, o ângulo de ataque para o voo em cruzeiro, para essa variação, ele se mantenha constante dentro de uma variação. Lembra lá do balde da power de arrasto. Tem um range linear, você quer que esse range linear aqui do balde de arrasto esteja compreendido ali dentro do cruzeiro. E isso aqui, na figura 9.28, ele vai trazer alguns exemplos, né, do que seria um ângulo de incidência ruim, né? Olha só o ângulo de incidência da fuselagem. Então, nesses três exemplos aqui, a incidência da asa está fixa e a gente só está variando o posicionamento da fuselagem em relação à asa. E aqui ele mostra um ponto que seria mais adequado.
O que é o problema dessa análise aqui que eu não gosto da bibliografia? Não é o problema da análise, mas é uma dificuldade. Você vai identificar isso aqui, ele recomenda, né? Você vai encontrar esse ângulo óptimo, que vai entrar nas equações para calcular a incidência mais adequada. Você vai encontrar por simulação em CFD, então já adiciona um pouco de complexidade nesse tipo de cálculo, mas que é interessante. Já na incidência da cauda, ele recomenda que você delimite após ser delimitada a incidência da asa, e é muito importante que essa incidência vai fazer com que a deflexão do profundor seja sempre neutra nessa posição. E o termo em inglês é fly with the horizontal entrail. Significa que se eu estou em um cruzeiro e minha incidência no estabilizador horizontal é x, essa incidência ela não vai resultar em uma deflexão em função de cruzeiro para trimar a aeronave, como se eu tivesse uma dada velocidade, e nessa incidência eu não preciso de trimar a minha aeronave, não preciso aplicar profundor, e assim a gente reduz a rata de trimagem. E aí ele entra na seção 9.4, que é a seleção da área em planta, e na introdução, vamos trazer aqui essa figura 9.9-32, aqui 75, 32, a gente observa aqui quais são os diferentes tipos de asas, né, em área em planta e qual que é o comportamento delas em termos de arrasto. Olha só aqui a asa retangular, conforme mencionei, está sendo apresentado, o maior valor de arrasto aqui, esse CD dividido por CD baseline, eu não sei exatamente o que ele é, mas na medida que a gente vai vendo essas alterações de afilamento, razão de aspecto, para praticamente o mesmo valor de ângulo de ataque, temos uma redução do arrasto. Porém, é sempre importante avaliar a qualidade do stall. Nós, então, observando essa sequência de asas, olha só, o arrasto diminuiu, mas a qualidade do stall ficou ruim. Não somente isso, como a manufaturabilidade ficou ruim também, que é quão fácil é a manufatura da aeronave, daquela asa em si. A elíptica que apresenta o menor arrasto, e nas trapezoidais straight tapered, eu fiz essa tradução, não tenho certeza se é assim, por isso eu trouxe em inglês. Vamos dar uma olhada aqui na razão de afilamento, figura 9.22. Acho que é só uma questão de reafirmar o que está sendo apresentado ali nesse figura, né? Porque a 9.22 a gente já comentou aqui, que era em termos de washout. E agora, a parte de características de sustentação e momento. O efeito solo vai ter um impacto sobre a geração de sustentação e, consequentemente, um arrasto induzido. A gente vai ter um aumento de sustentação e redução de arrasto no momento que a aeronave está naquela condição de efeito solo. A redução de arrasto aumenta a razão de aspecto efetiva, aumentando a razão LD. E aprofundando um pouco mais, o arrasto mínimo ele não é afetado pelo efeito solo, mas ele é afetado por altura e envergadura da asa. É o que ele traz aqui na seção 9.5.11, efeito solo e arrasto. E em termos de projeto, a gente viu que tem um efeito do efeito solo, né? O efeito solo tem um efeito no arrasto, com uma dada condição. Portanto, é importante você ter uma ideia de que a polar de arrasto não existe somente para a condição de cruzeiro, mas vai ter uma polar de arrasto para, vamos lá, decolagem, subida, então sob efeito solo, cruzeiro, descida. Descida não tenho certeza, mas quando você está entrando em uma outra condição que afeta a geração de sustentação, é importante fazer uma análise da polar de arrasto. Porque a polar de arrasto ela vai estar relacionada à tua capacidade de gerar sustentação de forma mais efetiva e vai ter impacto sobre o teu diagrama de carga útil também, estabelecendo ou não limitações durante decolagem, subida, descida e pouso. O pouso também é uma restrição. A gente faz esse tipo de análise ali para essas diferentes condições também. Pensando um pouco em termos de performance também. E aí ele chega na determinação da eficiência da envergadura, o Ezinho. E o Ezinho ele é apresentado na bibliografia tanto por Ostwald quanto teoria de French. O que é o fator de eficiência de envergadura do Ostwald? Considera a aeronave completa, ou seja, o impacto do Ezinho no cálculo do arrasto induzido devido a todos os componentes que existem na aeronave. Então é a aeronave completa. E da teoria de French, que é a teoria do fluxo potencial em vista para asas apenas, figura 9.75. Então aquele Ezinho vai entrar no cálculo do arrasto induzido apenas para a asa. Então você apenas considera essa parcela. E é um parâmetro muito importante, eu trago aqui esse gráfico que é gerado pela teoria da linha sustentadora do French. E o que a gente observa? Aumenta-se o afilamento, temos diferentes valores
de razão de aspecto e temos o fator de arrasto induzido que vai entrar aqui no cálculo do arrasto induzido. Então a gente observa aqui os dois parâmetros, razão de aspecto e razão de afilamento, entrando em uma única equação para definir o resultado do teu arrasto induzido, ou seja, os dois estão tendo um papel importante. E agora, por que é importante a gente ver o efeito também da distribuição de sustentação? Porque agora a gente não observa mais esse gráfico apenas em termos de razão de aspecto, a gente está olhando para a razão de afilamento. E quando a gente olha para o afilamento e lembra das tabelas que a gente viu anteriormente, das tabelas e daquele efeito da distribuição de sustentação, a gente está vendo um termo mais multidisciplinar. Pô, eu não posso colocar qualquer razão de afilamento aqui, porque realmente eu posso acabar tendo efeitos na distribuição de sustentação. Então, tomar um pouco de cuidado com isso, né? Por isso é importante a gente trazer, para que esse tipo de análise não fique restrito apenas ao efeito na razão de afilamento. E agora, já quase terminando, existem vários métodos analíticos na literatura, eu acho que principalmente aqui, na verdade, no Gudmundsson, ele traz esses métodos analíticos para calcular o exímio, ele traz de outras bibliografias, então tenha em mente isso, e identifica o mais adequado conforme as restrições geométricas, como a razão de aspecto e o escoamento. Então era isso que e as características de sol da asa. O projeto da aeronave deve evitar separação de fluxo durante o cruzeiro para reduzir o arrasto de pressão. E, na medida que a velocidade da aeronave diminui, o ângulo de ataque aumenta e o fluxo de separação começa a se formar e a aumentar. Sempre vai depender do formato da asa. Então aqui é mais uma leitura mesmo, não tinha uma informação para eu comentar mais. Então, para a gente finalizar aqui, recomendo novamente o canal do Gudmundsson, a aeronave, e caso você não tenha extraído, mesmo que as teorias não tenham entrado na sua mente, lembre-se do que eu comentei a respeito da noção que você tem das variáveis, do tamanho delas. Lembre-se também do que eu comentei sobre, aqui mais acima, da multidisciplinaridade, dos diferentes métodos que pode trazer, você tem que estar selecionando aqui aqui não é somente multidisciplinaridade, mas quando a gente vai escolher um modelo matemático, qual que é aquele mais adequado, quais são as limitações dele, quais são as aplicações dele, são coisas importantes a serem ponderadas se você estiver escolhendo um modelo para calcular alguma coisa. E são esses pontos, eu acredito que são os três principais, e se esse vídeo agregou alguma coisa a você acha que pode ser passado para outra pessoa, para que ela possa aprender, implementar também, entender a teoria, seja começando agora. Não esqueça de curtir, compartilhar, se ajudou, se você acha que pode ajudar outra pessoa, que vai ajudar muito o canal também. Obrigado.